Olá, caro amigo aqui do Suprema Contabilidade. Hoje nós vamos dar sequência aos vídeos que estamos gravando sobre planejamento tributário e hoje nós vamos fazer aquela comparação que é a dúvida de muito profissional liberal, se compensa ele se formalizar com o CPF ou com o CNPJ, porque existe essa possibilidade. Então, o Sistema Tributário Nacional, se você se organizar como CNPJ, aí tem aquelas questões lá do lucro presumido, Simples Nacional ou lucro real que você pode estar optando. Mas a dúvida é, e se eu me formalizar como autônomo, com o meu CPF, pegar o meu alvará de autônomo na prefeitura, como é que ficaria então a carga tributária? Então esse vídeo de hoje é para isso, fazer aqui uma análise, um estudo de caso, para você ter uma boa noção de como funciona então a tributação no CPF da pessoa física no CPF, comparando então com a pessoa jurídica. Então nós temos que na pessoa física a tributação se daria através do Carnê-Leão, que nada mais é do que aquela contribuição mensal na tabela que é divulgada pela Receita Federal, onde nós temos ali que até R$ 1.900 está na faixa de isenção, superior a R$ 1.900 até R$ 2.826 é tributado a 7,5%, de R$ 2.826 até R$ 3.751 a alíquota passa a ser de 15%, e R$ 3.751 até R$ 4.664 a alíquota de 22,5%, e acima dos R$ 4.664,68, a tributação passa a ser de 27,5%. Então já deu aqui para você perceber que quanto maior, ela é uma tabela progressiva, quanto maior o seu rendimento, mais você vai pagar imposto de renda, porque a alíquota ela vai subindo progressivamente de acordo com o seu rendimento. No Carnê-Leão, você se formalizando como CPF, então além de você pagar o imposto de renda, pela legislação federal, você também deverá contribuir para a Previdência Social através da GPS. Então, aquele carnê conhecido como GPS, você vai recolher ali 20% dos seus rendimentos. Você que trabalha, presta serviço para diversas pessoas físicas, então a sua contribuição ela é de 20% sobre o valor do seu ganho, sobre o seu rendimento. Nós vamos trabalhar aqui exemplificando uma renda mensal de R$10.000, hipotético, apenas para fins de ilustração, e nós temos que o teto da Previdência, da contribuição previdenciária, ele é de R$ 5.645,80, ou seja, você ganhando R$10.000, você não vai contribuir sobre os 10 mil, porque existe um limite, que é esse daqui de R$ 5.645,80. Então, no nosso exemplo aqui para fins didáticos, rendimentos de R$10.000, a contribuição sobre o teto, lá 20% sobre R$ 5.600, então nós temos ali R$ 1.129 de INSS que é possível ali deduzir. Também ainda é possível deduzir ele dependentes, e é claro que se você escriturar aquelas despesas que são permitidas de deduzir no Carnê-Leão, como por exemplo aí, o aluguel, as faturas de luz, telefone, água, taxa de condomínio e até mesmo funcionários, se você possuir, também escriturando o valor do salário com os encargos, é possível também estar deduzindo aqui. No nosso exemplo aqui, então, nós temos a base de cálculo composta, então, R$ 8.870. A alíquota é de 27,5%, então ela se enquadra ali, daria R$ 2.400, com mais a dedução lá da tabela, um valor de imposto a recolher, nesse caso, R$ 1.570,12. Considerando ainda que você tem que contribuir para a Previdência Social, então nesse caso do Carnê-Leão, você como CPF, rendimentos de R$10.000, a alíquota efetiva ela acabou sendo de 15,70%. Você se enquadra nos 27,5%, porém como existem lá as deduções legais da lei, ela acaba dando uma alíquota efetiva de 15,70% sobre os seus R$10.000. A contribuição previdenciária sobre o teto, que é 20%, então nós temos ali que na soma 1.570 com 1.129, nesse sistema você estará recolhendo mensalmente o valor de R$ 2.699,28. Agora vamos fazer essa mesma análise dessa faixa de rendimento de R$10.000 por mês no sistema tributário do CNPJ. Então, como PJ, você tem lá a possibilidade do lucro presumido, Simples Nacional e também do lucro real. Os impostos federais, eles somam 11,33% para essa faixa de faturamento, para essa faixa de rendimento. O ISS municipal, estou colocando aqui a alíquota para o município de Apucarana, que é de 2,5%, mas os municípios têm a prerrogativa de trabalhar com uma variação de 2% até
5%, que é o permitido pela legislação federal, e aí cada município cria o seu código tributário municipal e adota a alíquota que acha mais adequado. Então, para o nosso estudo de caso aqui, temos um total de 13,83%. E é claro que também existem alguns casos, tem que ser analisado junto à prefeitura do município onde você está estabelecido, porque às vezes a prefeitura não cobra um valor, um percentual sobre o seu faturamento, é o chamado ISS fixo. Então, independente da sua renda, a prefeitura cobra lá um valor fixo mensal. Ainda, se você organizado como uma PJ, fazendo opção pelo lucro presumido, a sua contribuição previdenciária, ela seria então 11%, que é a parte descontada do empregador ou sócio, 20% que é a cota patronal, e isso vai totalizar aí 31%. Vale ainda ressaltar e esclarecer aqui para você que quando você se organiza como pessoa física, como CPF, e vai prestar serviço para a pessoa jurídica, essa empresa contratante, ela vai ter esse mesmo encargo aqui de 20%, ela vai reter 11% seu, mas ela ainda tem mais 20% em cima. Então, no exemplo de um honorário que você venha cobrar de uma pessoa jurídica com R$1.000, ela ainda vai ter mais 20% em cima. Então, normalmente, as empresas, quando elas vão contratar um profissional liberal, vão contratar um prestador de serviço, melhor dizendo, elas dão preferência para quem tem nota fiscal como CNPJ, porque daí ela economiza esses 20%. Então, esses 20% ele acaba sendo relevante. Você pode até vir a perder, então, deixar de prestar um serviço porque não se organizou como CNPJ. Note que o seu encargo aqui seria então de 31% para a Previdência Social. Considerando então o seu faturamento de R$10.000 com aqueles 13,83, teríamos de impostos 1.383. Contribuindo com o Prolabore também sobre o teto, que seria 31%, nós temos ali 1.750,21. Total então de desembolso com impostos e contribuições para a Previdência nesse sistema, R$3.133,20. Agora vamos fazer aqui uma comparação com o Simples Nacional. E o Simples Nacional, existe aquela questão do fator R, né, que é uma correlação entre o valor da folha de salários ou folha de Prolabore em relação ao faturamento. Então vamos manter aqui o mesmo exemplo, o mesmo caso, os mesmos valores do exemplo anterior, um Prolabore então no teto lá de R$5.641,80 com faturamento de R$10.000. O fator R nós teríamos então 56,45%, se enquadrando no anexo 3, que é o mais favorável para quem presta serviço dentro do Simples. O anexo 3 é o mais favorável, porque ele se enquadra nos 6% para essa faixa de faturamento. Então, R$10.000 com 6%, R$600. O Prolabore, no Simples, observe que não tem aquela cota patronal dos 20%, é apenas os 11% que é descontado do sócio do empregador. Então, seria R$621, o que totaliza aqui, então, R$1.221,03. Bem mais vantajoso para o lucro presumido e também está sendo mais vantajoso aqui, depois nós vamos mostrar a tabela comparativa, também em relação ao CPF. Você paga R$1.221, está contribuindo para a Previdência Social sobre o teto e também já está incluso aqui os impostos federais. Se você quiser, às vezes, não, mas eu não quero contribuir sobre o teto, eu quero contribuir sobre um valor menor, estou fazendo um plano de aposentadoria particular, privado, então não tem interesse em contribuir no Prolabore com o teto. Quero colocar o mínimo possível. Então vamos fazer aqui um exemplo de R$1.000 de Prolabore, com o mesmo faturamento de 10.000, aí o fator R ele vai dar 10% nessa correlação entre a folha de salário, o Prolabore com o faturamento, e aí o fator R, quando ele é inferior a 28%, aí o anexo migra para o anexo de tributação, vai para o anexo 5. E no anexo 5, a tributação, o percentual ele é maior. Então, para esse faturamento de R$10.000, você vai pagar, deixou de pagar 6%, vai pagar 15,50%, aí o valor já sobe para 1.550. O Prolabore, 11% sobre 1.000, ele vai ser menor, vai ser R$110, mas na soma dos dois acaba dando aqui R$1.660. Então vamos aqui fazer um comparativo dessa carga tributária, CPF, CNPJ e nas diversas possibilidades que temos aqui. No Carnê-Leão, você se formalizando como pessoa física, observe que o total geral ficou R$ 2.699,28. Se você se organizar como pessoa jurídica no lucro presumido,
ele vai ficar um pouco maior ainda, vai para R$ 3.133,20. Migrando para o Simples Nacional, se você fizer aquela opção de pagar um Prolabore uma contribuição menor, tentando às vezes economizar numa contribuição de Prolabore, mas aqui entra o análise, né? O planejamento tributário é isso, você fazer uma análise de todas as possibilidades. E aqui nós temos que no anexo 5, quando você contribui com um Prolabore menor, que não atinge lá os 28%, olha só, você acaba pagando R$ 1.660. E já você contribuindo com o teto da Previdência, que é o mesmo exemplo inicial da pessoa física do lucro presumido, e você mantendo aquelas contribuições de INSS sobre o teto e os 10 mil de faturamento, você vai para o anexo 3 e ali você paga então R$ 1.221,03. Então esses exemplos que nós estamos aqui mostrando para você, ele se aplica para todas as atividades de profissional liberal, com exceção do advogado. Então o advogado nós vamos explicar agora, porque ele se enquadra no anexo 4, então não é nem o 3 e nem o 5. E qual que é a diferença? A diferença é que no anexo 4, a CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, que é aqueles 20% lá, ele não está incluso. Então observe você que o percentual é um pouco menor, ele cai dos 6% lá do anexo 3, ele vai cair para 4,5%. Porém, vai contribuir com aqueles 20% da contribuição previdenciária semelhante ao lucro presumido. Então, mantendo o mesmo exemplo, 10 mil de faturamento com 4,5%, nós temos ali R$ 450. O Prolabore mantendo no teto, então é os 31%, que é aqueles 11% que é descontado do sócio, né, do empresário, e ainda mais 20% da cota patronal. Então isso vai para R$ 1.750,20. Então observe que aqui para o advogado contribuindo no teto da Previdência, o valor sobe para R$ 2.200,20. Porém, se no caso o advogado ele resolver então contribuir com um Prolabore menor, então ele teria lá os R$ 10.000 com 4,5, mantém os 450. O Prolabore sobre R$ 1.000, 31%, cai para R$ 310, e aqui então a carga tributária acabou sendo menor, onde o total nós temos aqui R$ 760. E no anexo 4 não existe o fator R, então não tem aquela correlação de faturamento com o Prolabore ou da folha de salário com o faturamento. Então vai sempre contribuir com os 31% quem é do anexo 4, que é o caso aqui do advogado. Então voltando para o nosso exemplo aqui da carga tributária dos vários sistemas, agora específico para advogado. Então ele vai manter lá o mesmo valor para o Carnê-Leão. Nós vamos ter ali para o lucro presumido também se mantém aquele mesmo valor dos demais profissionais. A diferenciação é que nós temos aqui em relação à contribuição do Prolabore. Então no anexo 4, contribuindo para o teto da Previdência, R$ 2.200,20. Já se diminuir lá o valor da contribuição Prolabore, colocando um mínimo lá de R$ 1.000, então nós temos ali que ficaria então a carga tributária geral em R$ 760, sendo esse aqui então, se você quer se formalizar e pagar o mínimo possível de encargos, então seria o recomendado, então nesse exemplo hipotético, contribuir com o mínimo para a Previdência, né, no Prolabore, e você aqui no anexo 4 obterá então uma grande vantagem, você que é advogado. E é claro, lembrando que o sistema tributário nacional, então para você fazer um planejamento tributário, ele não é tão assim simples. Eu procurei aqui resumir para fins didáticos, para favorecer, explicar de uma forma assim, mais fácil, para você ter uma boa noção de como é o sistema tributário. Mas nós convidamos você a fazer um contato conosco, estamos aqui à disposição, vamos aqui agendar um horário e assim vamos tomar os dados, coletar os dados, as informações aí do seu dia a dia, de como você fecha o seu mês, e assim a gente pode então calcular nas várias possibilidades aqui para indicar a você qual seria então o melhor sistema de tributação para o seu segmento. Muito obrigado, aguardamos o seu contato.